Se você gosta de carro e tem um em casa, sair para dar uma voltinha é uma coisa muito simples. Basta pegar a chave, ligar o motor e partir para a rua. Mas se hoje isso parece algo muito simples para a gente, é porque você não imagina a novela que foi a primeira vez que alguém disse aqui no Brasil que ia sair para dar uma voltinha de carro pela rua. Teve gente que não acreditava no tal do automóvel. Um monte de gente duvidava também se ele era capaz de andar em terrenos que não fossem planos. Teve gente duvidando, fazendo aposta, até que rolou um verdadeiro desafio com data e hora marcado para o dono desse carro. Ficou curioso para saber como é que foi o primeiro rolê de carro aqui no Brasil? Então calma, fica aí que eu vou te contar tudo nesse vídeo. O ano era 1871. O Brasil ainda era um império comandado por Dom Pedro II. E dá para dizer que aqui tudo ainda era mato. Entre os meios de transporte mais comuns estavam a cadeira de arruar, que era carregada por duas pessoas, geralmente escravas, uma na frente e outra atrás do passageiro, que ficava sentadinho, totalmente confortável, enquanto os outros dois forcejavam lá. Outro meio de transporte bastante conhecido também eram os corcéis, mas calma, eu não estou falando do modelo da Ford. Errou! Ele só foi lançado 97 anos depois. Estou falando mesmo dos cavalos, que naquela época eram tratados com um carinho bastante especial. Naquela época tudo funcionava na base da concessão, ou seja, o governo cedia autorização para que alguém pudesse explorar algum serviço. A gente ainda pode ver isso hoje em pedágios, por exemplo, em que o governo cede um trecho de uma rodovia para que uma concessionária possa explorar aquele trecho ali e faturar com isso. Em contrapartida, a empresa que vai explorar o trecho é obrigada a fazer algumas melhorias, como um asfalto novo e também até a duplicação, dependendo do tipo de contrato. Hoje, essas concessões são feitas somente por meio de licitação. Bom, voltando ao assunto principal, o advogado baiano Francisco Antônio Pereira Rocha recebeu uma concessão do Império para explorar o transporte a vapor aqui no Brasil. Só abrindo parênteses aqui, esse cara era um explorador nato. Foi ele quem fundou a Companhia Hidráulica de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, que fornecia água potável à cidade gaúcha. Pois é, e foi com a concessão do Império que tudo começou. O advogado baiano importou da Escócia 2 Thomson Road Steamers, que eram 2 veículos de autopropulsão, ou seja, capazes de se mover por si mesmos e que tinham um sucesso indiscutível para circular em vias urbanas. Esses veículos lembravam muito aqueles rolocompressores que a gente está acostumado a ver em obras, principalmente de pavimentação asfáltica nas nossas ruas. E esses carros eram voltados justamente para o transporte público urbano. Para viajar de uma cidade a outra, eram mais comuns utilizar as carruagens a vapor ou então as locomotivas. Os road steamers, ou máquinas a vapor para as ruas, se a gente for traduzir, puxavam um reboque que era justamente onde estavam os passageiros. Ou então puxavam compartimentos de cargas, como esse aqui que você está vendo aqui na foto. Inicialmente esses veículos a vapor tinham alguma dificuldade para enfrentar as ladeiras. Eles também trepidavam bastante e danificavam as ruas. Até que Robert William Thomson teve a ideia de revestir as rodas com borracha e também uma câmara interna de ar. Basicamente um pneu. Bom, existe uma batalha aí entre o John Dunlop e o Robert William Thomson a respeito da patente do pneu. Como esse é um assunto muito longo, quem sabe aí nos próximos capítulos a gente não faz um vídeo exclusivo para falar sobre justamente quem leva o crédito por ter inventado o pneu. E a ideia de revestir as rodas com borracha só aumentou a eficiência do veículo. Em 1868, um professor lá da Escócia, que jurava que os pneus não seriam capazes de aguentar o peso do carro, que era entre 4 e 5 toneladas, ficou bastante surpreso com o resultado. Ele disse que o veículo superou todas as expectativas e que os pneus, inclusive, não patinavam nem no gelo. Em 1870, o modelo era vendido com 2 opções de máquinas de vapor, com potências de 8 e 12 cavalos, o suficiente para levar o modelo a velocidades de 16 a 19 km por hora. No ano seguinte foi feito um teste com um dos veículos que conseguiu alcançar a marca de 40 km por hora.
Bom, e já que nós chegamos no ano de 1871, a gente atravessa o oceano e volta aqui para o Brasil para continuar nossa história. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Você não vai perder nenhum detalhe, dá tempo de clicar aqui e voltar para eu retomar a história. Como eu falei lá no início do vídeo, tudo ainda era mato no Brasil. As formas de locomoção aqui ainda eram muito primitivas, mas com a chegada desses dois Thomson Road Steamers a Salvador, que era uma das cidades mais importantes e mais ricas do Brasil, já tinha sido capital e também era onde o Dr. Rocha morava, tudo começava a mudar. Os carros eram descritos como máquinas enormes, pesadas, barulhentas e causavam uma certa desconfiança quanto à eficiência delas, principalmente quando o assunto eram as ladeiras da capital baiana. E essa desconfiança era tão grande, mas tão grande, que rolou um desafio. Francisco Antônio Pereira Rocha marcou dia, data, hora e lugar para o primeiro rolê de carro em Salvador. Teve gente que defendeu, teve gente que duvidou e teve gente que fez até aposta, acredita? Meu Deus, eu amo brasileiro! Até que chegou o dia combinado, 3 de maio de 1871. O Dr. Rocha, como era conhecido, vestiu a melhor roupa dele e foi na beca, bigodinho fininho, cabelinho na régua, mostrar para todo mundo que dava sim para dar um rolê de carro por Salvador. Era gente cercando o carro, andando do lado, andando atrás, vendo pela janela. Foi um verdadeiro alvoroço. Até que chegou o primeiro momento de suspense do rolê, a primeira ladeira. Bom, o carro foi devagar, mas conseguiu manter o ritmo e superou a ladeira. Ele ainda foi à Praça do Mercado, subiu a ladeira da Conceição da Praia e quando chegou na Praça do Palácio, foi recebido por uma multidão que estava nas ruas e também por quem acompanhava tudo pela janela de casa. O Dr. Rocha foi aplaudido por todas essas pessoas. Durante muito tempo, o primeiro rolê de carro registrado aqui no Brasil foi assunto entre os soteropolitanos. O Dr. Rocha, que já era bastante conhecido, venceu o desafio que lhe propuseram e também ganhou ainda mais popularidade. Pois é, agora eu vou sair para dar uma voltinha no meu carro, esse Renault Sandero RS que vocês podem conhecer clicando no card aqui em cima para assistir ao vídeo, aqui em cima, em que eu mostro vários detalhes desse carro que é a viatura oficial do canal. Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações. Assim você fica sabendo em primeira mão quando tem vídeo novo aqui no canal. Tchau!